Oi, pois é. Hoje cedinho, o meu amigo José Paulo Cavalcante Filho, ex-ministro da Justiça, que foi membro também da Comissão da Verdade e da Comissão de Notáveis, reunida pelo Tancredo Neves, para fazer a Constituição. No fim, eles fizeram lá uma proposta, mas a Constituinte nem ligou para a proposta deles. De qualquer maneira, ele esteve entre os maiores juristas do Brasil. Aí o Zé Paulo me acompanha e me fez aqui uma correção. Ele disse o seguinte: olha, existe uma figura clássica do direito que é chamada de preclusão. Eu não sabia que tem até um verbo chamado precluir. Para os estudantes de direito, para os juristas, isso aí é feijão com arroz. Para mim é uma coisa muito complicada. De qualquer maneira, ele considera muito importante pôr em questão a preclusão nas consequências desta sentença estúpida e absurda lavrada por Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski contra o voto vencido de Edson Fachin. Essa sentença, como todos nós sabemos, foi aurida, né, na terça-feira, dia 27, e nela eles declararam cancelada a sentença condenatória do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Por quê? Porque o doutor Roberto Toron encontrou uma chicana que foi aplaudida com entusiasmo pelos três da segunda turma do Supremo. É o seguinte: sempre que houver um réu que não tenha feito delação premiada, ele passa a ter o direito de ser o último a responder às observações finais, que tem um prazo de 15 dias para que tenha plena defesa. Foi o que os três, a maioria da turma, resolveu. Todo mundo está estupefato, porque isso não existe previsão em lei nenhuma, nem no Código Penal, nem na lei que rege as delações premiadas. Agora, que consequências isso pode ter? É claro que pode ter consequências sobre outros processos, todos assinados pelo ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. Só que o Zé Paulo fez uma observação a mim que em duas das sentenças não dá mais para os advogados do Lula pedirem para que o mesmo efeito Bendini cancele as condenações do ex-presidente, por causa da preclusão. O que é preclusão? Pela preclusão, a lei estabelece que finda o fim do processo legal, lavrada a sentença, o juiz não aceita, não acata mais nenhum recurso da defesa que não tenha sido usado como argumento até ele dar a sentença condenatória. Ou seja, no caso, no primeiro processo do Lula, que diz respeito ao apartamento do Guarujá, ele já não tem como cancelar com base no Bendini essa condenação. A mesma coisa vale para o segundo, que trata do sítio dele na Grande São Paulo, né? É o sítio Santa Bárbara. Somente numa sentença que ainda está em aberto, ou seja, numa condenação que não foi prolatada a sentença pelo juiz, é que ele pode recorrer, porque aí o advogado não pode chegar para o juiz e dizer: eu esqueci de usar esse argumento. Foi o que me explicou o Zé Paulo. A conjugação do verbo precluir. Ontem, o juiz Walter Maierovitch, meu amigo, um dos meus consultores jurídicos, fez um comentário muito engraçado com o Milton Jungmann lá na CBN sobre o desafio que a sentença, né, a decisão de Carmen, Gilmar e Ricardo contra Fachin
exigiria da contorcionista russa Zlata. E o Walter disse que teve pena do Fachin, né? E ele terminou dizendo o seguinte: simplesmente não há como levar em conta essa decisão, porque, como dizem os franceses, pas de nullité sans riesse. Não há nulidade quando não há prejuízo. Bom, você pode encontrar esse comentário do Walter e, junto com ele, um texto de apresentação que ele faz, como eu também faço aqui nesses vídeos, né? Nesse texto, ele diz o seguinte: só de ficar atento ao voto de 3 ministros do Supremo, Edson Fachin teve torcicolo, mas ele não se deu por vencido. Após ver que a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, havia sido cancelada, enviou o caso para o pleno da Corte. Com a decisão da segunda turma, outros 143 graúdos, só pela Lava Jato, podem ter condenação anulada, como é o caso do ex-presidente Lula, mas o Walter não levou em conta aquela observação inicial que eu fiz, né? Pois bem, já que eu falei no Zé Paulo, eu faço questão de abordar outro assunto que o Zé Paulo abordou esta semana, na coluna dele, no Jornal do Comércio de Recife. O abuso é a lei. É aquela lei absurda do Congresso, chamada Contra Abuso de Autoridade. Segundo o artigo do Zé Paulo, o Supremo tem pendentes de julgamento 4.350 habeas corpus, boa parte dormindo por anos. Ocorre que a nova lei do abuso de autoridade, a PL 7.596 de 17, determina ser crime, artigo 9, deixar de, terceiro, deferir habeas corpus quando cabível. Valendo essa lei, pergunta-se: quem vai julgar os 11 ministros do Supremo por abuso de autoridade? Serão condenados? Onde vão cumprir suas penas? Voltando ao mundo real, caro leitor, ninguém imagina que ainda isso possa acontecer. Não vai, claro. A ideia é só ameaçar juízes da Lava Jato ou dos interiores de nosso Brasil profundo, especialmente aqueles que representam um risco para os poderosos. Não por acaso, na lei, apenas 3 condutas puníveis são de parlamentares, 6 de outras autoridades e 8 de polícia, Ministério Público e juízes. Claro que seria mesmo impossível não haver coisas boas no texto. O Zé Paulo cita no artigo dele os artigos 25 e 41, que criminalizam provas ilícitas, como as gravações da Intercept, tá certo? E agora, hein? Então, as gravações da Intercept não poderão influir em processos penais na justiça. Ele também elogia o artigo 13, que protege o preso, em tese inocente, da humilhação de ser exibido em programas de rádio e televisão como animal de circo. Trata-se de um projeto com grandes imprecisões, os artigos 1º, 9º, 31, e regras que parecem feitas para beneficiar criminosos, artigos 2º, 18, 22, 27, 30, 32 e 38. O Zé Paulo cita também que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, em razão disso, acaba de fazer pesadas críticas, porque o projeto, agora lei, se o Bolsonaro sancionar, enfraquece as autoridades dedicadas ao combate à corrupção. O Zé Paulo, no fim do artigo, faz uma observação que, para o Bolsonaro provar definitivamente que ele está a favor do combate à corrupção, ele tem que vetar integralmente esta lei. No mínimo, esses artigos que o próprio Zé Paulo citou aqui como maléficos ao combate à corrupção. Por uma questão de justiça, devo esclarecer que o meu outro consultor, o Walter Maierovitch, discorda do Zé Paulo e de mim em relação às críticas definitivas contra abuso de autoridade. O Walter Maierovitch é juiz aposentado e tem uma grande prática em varas, na justiça de primeira instância, e ele é desembargador. Ele acha que há necessidade de uma lei de abuso de autoridade. Zé Paulo e eu concordamos que há necessidade de lei contra o abuso de autoridade. Promotores e juízes, em todas as instâncias, cometem abuso de autoridade e precisam ser punidos. Pois bem, só que não com uma lei escrita por Renan Calheiros e Roberto Requião
e aprovada apenas por lideranças de bancadas insignificantes na Câmara. Bom, vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té e só a verdade nos salvará.